Quarta e última contraproposta, a mais sutil de todas elas. Ele diz, tá bom, não precisa ficar no Egito, não precisa ficar por perto, pode todo mundo ir adorar em família. Agora, isso aqui é tão sério, que ele está dizendo, eu desisto de brigar por aquelas outras coisas, porque se eu te enredar aqui, eu anulei sua adoração do mesmo jeito. E talvez essa seja uma das áreas, eu diria que progressivamente, cada proposta vai ficando mais sutil do que a outra, mas eu diria que talvez essa seja aquela que a gente não consegue, porque até a família a gente ainda vê, Satanás está lutando contra. Mas quando chega aqui, ele falou, olha, não brigo pela sua consagração, não vou tentar manter ninguém no mundo, não vou brigar para ter conexão, deixo de lutar para perturbar a adoração em família, desde que o gado fique. Qual era a importância do gado? Eu e você precisamos entender pela resposta de Moisés. Aliás, é nessa hora que você vai ver em Moisés uma indignação que parece que não foi manifestada antes. Essa é a hora de ele falar, o quê? Como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? Sabe o que ele está dizendo? Deus não está esperando que a gente apenas cante. Deus está esperando sacrifícios, ofertas. E nós faremos isso por meio dos nossos bens. A quarta e última contraproposta é mais ou menos assim, eu não tento te prender no Egito, nem por perto, nem luto tanto pela sua família, se eu conseguir impedir você de adorar Deus com seus bens. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 diz, honra ao Senhor com os teus bens. É lógico que Jesus falou de um culto que por meio dos lábios nós o honramos. Esse povo me honra com os lábios. Enquanto eu e você estávamos adorando, agora há pouco nós estávamos honrando ao Senhor com os lábios. Não significa que não há honra nisso. Mas em nenhuma outra área Deus foi tão específico sobre pedir honra como Ele foi nessa área. Me honrem com os bens. Por que razão Deus fez isso? Porque os bens são importantes? Não. Interessante que no plano espiritual, quanto mais você se desprende daquilo que é terreno, mundano, daquilo que é carnal, e eu brinco que nesse processo de santificação, seu centro de gravidade muda, as coisas da terra normalmente te atraem, puxa para baixo, mas o centro de gravidade do reino de Deus para cima. Então cada vez menos você dá importância ao dinheiro. O que Deus está valorizando não é o dinheiro. O que Deus está valorizando é o coração do homem. E Ele sabe a disputa no coração do homem que acontece por essas coisas. É quase como se Deus dissesse, se você não conseguir sujeitar essa área à minha vida, a coisa vai bagunçar. John Blanchard afirmou, em determinada ocasião, poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela lida com o dinheiro. Quando eu olho para esse assunto, eu percebo que o dinheiro em si não é o problema. Tem gente que olha para o dinheiro quase como se fosse demonizado. E essa não é a perspectiva bíblica. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Eu costumo dizer que tem crente que tem dinheiro, mas o dinheiro não tem ele, porque o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente, que essa é uma definição antiga de avareza. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Por que sabemos disso? Porque o Salmo 62, 10 diz, se as vossas riquezas aumentam, Deus não diz lá, jogue tudo fora, se livre disso o mais rápido possível. Deus diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Qual a maneira de demonstrarmos que o coração não está preso? Paulo escreve a Timóteo, e depois de dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele fala do perigo dos que querem ficar ricos, ele vai dirigir uma palavra aos que já estão ricos. Ele diz, diga aos ricos desse mundo, que sejam generosos em dar, prontos a repartir. E ele começa a falar de um estilo de vida, onde o dinheiro não é seu senhor, ele é seu servo. E nós precisamos entender que essa disputa, na verdade, diz respeito ao que é o controle do coração. A única coisa chamada de um senhor, em concorrência direta com o senhorio de Deus no nosso coração, é uma relação errada com o dinheiro. Em Mateus 6, 24, Jesus diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para servir a dois senhores. Em Colossenses 3,5, Paulo diz que a avareza é idolatria, ou seja, o crente que é apegado demais àquilo que é material, ele tem um ídolo, ele tem um falso Deus na sua vida.
Em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu entre os espinhos. E o problema dos espinhos é, se você não arrancar da sua vida, eles não ficam estacionados. A Bíblia diz, e eles cresceram. E quando cresceram, sufocaram a ação da palavra. O que é que tem o poder de sufocar a ação da palavra na nossa vida? Jesus disse que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então não é o dinheiro em si, mas uma relação com ele. Ela é categorizada na Bíblia como algo delicado. E basicamente o que eu e você precisamos entender é que quando Deus está dizendo, se você me honrar, eu te honro de volta, não é que Ele tem necessidade da honra. A honra é algo que nos protege, que blinda o nosso coração. Quem está entendendo? Que nos impede de ter um outro Senhor, que garante que a gente seja só dele. Eu lembro quando eu era garoto, eu ouvia pregações, e aquilo mexia muito comigo, porque a turma citando a declaração de Jesus em João 10:10, o ladrão vem para roubar, dizia, o ladrão é o Satanás. E o Satanás quer roubar o seu dinheiro, a sua família, a sua saúde. Eu descobri com o tempo que o o diabo quer roubar não é o meu dinheiro, minha saúde e minha família. O que ele quer roubar é a minha relação com Deus. E se ele conseguir mexer nessas coisas, ele vai tentar produzir o efeito que aconteceu na mulher de Jó. Perdemos dinheiro, perdemos família, estamos perdendo saúde. Deus não é o que a gente queria, não está fazendo o que a gente queria, dispensa a Ele. O diabo só mexe nessas coisas porque sabe que de alguma forma elas têm tamanha importância para o nosso coração, que às vezes elas são mais importantes para nós do que o próprio Deus. É por isso que Jó vira para a esposa e diz, você fala como uma louca. Nós precisamos de fato compreender que essa adoração aqui não é porque o dinheiro é importante, mas o controle, o fascínio que ele pode exercer sobre o coração é algo muito delicado, é algo muito significativo. Eu lembro de uma época que eu pensava assim, não, o diabo tenta amarrar essa área da vida do crente porque ele não quer que o crente oferte. Mas na minha cabeça ele não quer que o crente oferte porque ele não quer que o dinheiro financie a expansão do reino de Deus. O diabo não tem nenhum problema com o dinheiro entrando na igreja e no reino de Deus. É só você olhar para o que aconteceu com Ananias e Safira em Atos capítulo 5. A Bíblia diz que havia um mover do Espírito Santo. Pessoas estão vendendo propriedades, sendo movidas por Deus, fazendo ofertas extraordinárias. De repente aparece Ananias e Safira para entregar uma oferta. E aí o apóstolo Pedro diz, foi esse o valor pelo qual você vendeu a propriedade? E ele mente, diz, foi, porque a Bíblia diz que ele reteve parte do preço. Nós nem sabemos se foi muito. Para a Bíblia dizer uma parte, o cara vendeu uma propriedade. Tenta imaginar hoje alguém vendendo, não precisa nem ser uma casa, um terreno, não precisa nem ser o melhor localizado, o maior, o mais valorizado. Qualquer possibilidade, nós estamos falando de um recurso alto, de uma oferta fora do comum. Aí o cara diz, não vou entregar tudo, vou segurar 1/4, vou entregar só 75%. Eu não consigo imaginar um líder reclamando. O cara está dando a maioria. Mas naquele momento Pedro diz, ei, a propriedade era tua. Depois de vendido, o dinheiro estava no teu poder. Basicamente ele está dizendo, nenhum de nós pediu isso e era tudo seu. E diz, mas por que Satanás encheu o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Basicamente Pedro está dizendo, quem te pediu oferta foi o Espírito Santo. E aí quando você muda as coisas e vem com um discurso diferente, você não está mentindo para nós. Você está mentindo para o Espírito Santo. Mas o problema, Pedro está dizendo, é que quem te levou a perder a sintonia com o Espírito Santo foi Satanás que encheu o seu coração. Então preste atenção em algo. A Bíblia diz, cada um contribua conforme propôs no coração. O lugar da decisão é o coração. O que eu e você não podemos ser inocentes é que tanto Deus como o diabo querem influenciar o coração, que é o lugar da decisão. Agora pensa comigo, Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta, e você acha que isso não tem valor. Mas o valor não é o dinheiro. Porque se o diabo tivesse preocupado, vai entrar dinheiro, vai financiar a pregação do Evangelho, ele tinha colocado no coração de Ananias, não dá nada. E não reter uma parte. O diabo não estava preocupado com a parte do dinheiro que ia sair. Ele só queria garantir o controle no coração. Deus pode até merecer uma boa oferta, mas nunca tudo. O dinheiro ainda continuava sendo o Senhor, continuava controlando. E eu e você precisamos entender que a adoração, ela não acontece só nesse ambiente de música. Quando Jesus vem ao mundo, a palavra de Deus é muito clara a respeito de como os pastores no campo, vem uma multidão, uma milícia, né, de anjos, eu gosto de chamar isso de um coral de anjos cantando e adorando. Você consegue imaginar, além do próprio culto a Deus, o espetáculo que deve ter sido isso?
Eu brinco que eu pagava qualquer valor de ingresso para ver um espetáculo desse. Eles cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Deve ter sido um negócio top das galáxias. Mas Deus não quer que Jesus seja celebrado só com música, muito menos só por anjo. Em Mateus, no capítulo 2, no verso 2, quando os magos que vêm do Oriente, nos dias de Herodes, finalmente chegam em Israel, a pergunta deles é: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eu gosto dessa declaração. Nós viemos para adorá-lo. Então Cristo, na sua chegada ao mundo, é recebido com adoração não só angelical, mas de homens. Adoração angelical, cânticos. Quando esses magos chegam finalmente no lugar, o verso 11 de Mateus 2 diz: entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Essas ofertas não estão sendo entregues porque Jesus necessariamente esteja precisando de dinheiro. Mas ao entregar aquilo que para eles eram as coisas mais valiosas, eles estão atribuindo um outro lugar de importância a quem eles estão adorando. Quem está entendendo? Gente, esse negócio é tão sério, que nem no reino das trevas existe nenhum tipo de culto sem oferenda. De alguma forma, mesmo o reino das trevas sabe que é tão séria essa ligação do coração humano com coisas materiais, que eles vão pedir entregas. É a expressão da valorização. O que eu e você precisamos entender é que Deus não está nem um pouco interessado no dinheiro. Tanto que Ele diz assim: se você me honrar com os bens e mostrar que eu sou mais importante, eu vou encher os seus celeiros, eu vou transbordar os seus lagares, porque Deus está dizendo: eu não quero tirar dinheiro de você, eu só quero ocupar o primeiro lugar. E se o dinheiro não concorrer, eu te dou é mais, porque eu não tenho nenhum problema que você tenha, desde que ele não te tenha. Então Deus não propôs uma barganha. Deus está nos levando a um lugar de sujeição. Agora entenda, quando Satanás não consegue manter o crente no mundo, nem por perto, nem consigo interferir mais na família, ele diz: eu nem vou lutar mais por isso, se eu conseguir atrapalhar essa área. Eu não estou falando de você meramente contribuir. Tem muita gente como Ananias entregando algo, mas o coração não vem junto. E Jesus, citando Isaías, disse: se o coração não vem junto, a adoração é vã, é inútil. Eu me lembro, anos atrás, eu quero encerrar com isso, Deus me levou a dar uma palavra para um camarada. Eu não sabia o empresário que ele era, a força que ele tinha, mas terminou o culto, eu estava pregando nessa igreja em outra cidade, e eu falei: pastor, Deus me deu uma palavra para aquela pessoa, e eu preciso falar disso na sua frente, porque você é o pastor que acompanha e eu quero ser ético. Se você puder chamar ele, a esposa do casal, eu vou falar com eles na sua sala, não vou falar na frente de ninguém. O pastor falou: tudo bem. E quando eles chegaram lá, eu falei: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. O cara falou: glória a Deus. Eu falei: você vem dizendo para todo mundo, ultimamente, que se você pudesse ter uma audiência com Deus, você tinha uma pergunta só para fazer a Ele. Ele falou: isso é verdade. Ele falou: já falei isso até ao pastor. O pastor falou: eu não falei nada para ele. Eu falei: Deus me diz qual a pergunta que você vem fazendo. Ele falou: se o senhor acertar a pergunta, eu vou acreditar que o senhor tem uma palavra de Deus para mim. Eu falei: você diz para todo mundo que a pergunta que você faria para Deus é: Deus, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, oferta missionária, primícias, cadê minha bendita colheita? Porque a tua palavra diz: quem semeia colhe. Por que que eu não estou colhendo? Quando eu falei isso, ele e a esposa arregalaram os olhos, o pastor, todo mundo com a cara de quem olha e diz: Deus está nisso. Ele falou: é verdade. Essa é a única pergunta que eu venho dizendo que eu vou fazer. Eu falei: pois. Ele falou: mas o senhor tem a resposta? Eu falei: tenho. A resposta está em João 12, 24. Ele olhou para mim, tipo, não faço ideia do que está lá. Eu falei: a Bíblia diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele falou: pastor, agora o senhor falou que está lá, eu continuo não entendendo. Eu falei: meu amigo, uma semente só germina quando morre. Eu falei: você está reivindicando uma colheita de uma semente que nunca morreu. Ela não tem poder de germinar. Ele falou: como é que é? Eu falei: você pode até entregar dízimo, oferta, as coisas no gasofilaço, mas seu coração nunca largou isso. Eu falei: se você pudesse, você fazia um pranto do lado do gasofilaço, feito um velório, chorando aquele negócio que você está entregando. Porque dentro de você
você não está entregando para honrar Deus, o seu coração dói, sua alma e sua carteira sangra quando vocês fazem isso, e você só entrega por medo de Deus e não por amor. E ele ficou me olhando chocado, baixou a cabeça e falou, é verdade. Eu falei, se você não entregar isso de todo o seu coração, é melhor que você não entregue nada, pelo menos você salva o dinheiro. Porque você está perdendo o que você oferta, você está perdendo sua adoração, e você não tem direito de reivindicar nada. Eu falei, se quiser escutar mais, eu te falo. Aí já larguei um negócio sobre a forma dele administrar a finança pessoal, que a mulher do lado falou, fala a Deus. A maior confirmação que um profeta precisa é a mulher do lado dizendo, fala a Deus. Tipo, finalmente, alguém está dizendo o que eu falo, esse cabeçudo me ouve. Mas aquele negócio não chamou a sua atenção dele, eu nunca tinha pensado naquelas coisas na vida. Eu falei, a gente pode estar fazendo e anulando o culto, anulando a adoração, porque a atitude não é correta. Mas vou repetir o que eu falei antes. O que eu estou ensinando não é uma orientação sobre como anular sua adoração e deixá-la inútil. É justamente um alerta para que a gente não desperdice e não comprometa isso. Deus quer que a gente o adore fora e longe do Egito, com a nossa família e com nossos bens. E quando nós começamos a combinar esse lugar que diz respeito à entrega de coração, sair do Egito, rendição do coração a Ele. Não permanecer por perto, rendição do coração a Ele. Dizer toda a família vem junto no processo, porque Ele determinou rendição do coração a Ele. Entregar os bens, rendição do coração a Ele. Jesus está dizendo, agora se você for adorar só de boca e o coração não vem junto, você perdeu o seu tempo. Então nós precisamos entender o que é entrar nesse lugar, mas quando nós vamos combinando essa entrega profunda de coração em todas as áreas, nós vamos descobrir o poder extraordinário que a adoração vai ter. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Eu lembro da primeira, ou das primeiras vezes que eu compartilhei esse assunto, há uns 15 anos atrás. Eu lembro que às vezes a gente fazia apelo por área. Quem precisa sair do Egito e entregar sua vida para Jesus de uma vez? Vamos resolver isso. Aí vinham pessoas. Aí depois a gente fazia o segundo apelo. Quem já saiu do Egito, mas não desconectou, ainda está por perto, vamos resolver isso. Pois quem está com essa situação de não estar adorando a Deus em família, e com isso eu não quero colocar peso em você. Tem gente que porque a família não converteu ainda, ele acha que nós estamos apontando o dedo e culpando. A gente sabe que a escolha é individual. E ninguém pode te julgar se os familiares todos converteram ou não. Mas o que você precisa se avaliar diante de Deus é, eles não se converteram porque o coração ainda não se rendeu, ou porque você não tem testemunhado um cristianismo atraente. Se esse for o caso, ou porque você não tem testemunhado nada. Tem gente que ele fala de Jesus, mas a vida dele diz o que ele fala. Tem gente que nem fala. A ideia aqui não é colocar ninguém debaixo de culpa ou condenação, é só provocar você a um conserto. O importante é que você tenha certeza, pastor, ainda que eu seja o único convertido lá de casa, eu estou orando pela minha família, eu estou intercedendo, eu estou jejuando, eu estou batalhando pela conversão deles, eu prego o evangelho até onde eles me ouvem, eu tento viver a vida cristã de uma forma coerente, que mostre para eles a força que isso tem. E às vezes a gente fazia apelos só para a última área das finanças. Eu lembro de um camarada que veio nos 4 apelos. Eu falei, você veio nos 4, eu falei, pastor, está tudo zoado. Eu lembro que depois daquela conversa a gente parou de fazer apelos específicos. E eu comecei a dizer simplesmente às pessoas, qualquer que seja a área ou as áreas que precisem de ajuste, o mais importante é que você decida no seu coração, eu vou ajustar isso. Eu não quero uma adoração inútil. Eu não quero brincar de evangelho. Quando nós começamos a entrar nesse lugar da rendição do coração, nós vamos experimentar tanto de Deus. Imagine Deus dizendo, se você rendeu essa área financeira plenamente para mim, eu posso te dar qualquer coisa. Ele está dizendo, eu não vou perder você, não é uma troca. Agora você imagina todas essas áreas da nossa vida alinhadas em sujeição a Ele. Nós não fomos chamados só para frequentar um culto, só para erguer a mão e cantar. Há uma adoração que é vivida dia a dia, dentro de casa, na forma como você gerencia os seus bens, na maneira como o seu coração se mantém desconectado do mundo. Quem está entendendo? E se há necessidade de ajuste, esse é o lugar certo para arrependimento, para conserto, mas acima de tudo, por uma decisão
de dizer, nós vamos nos santificar. Por quê? Como diz a profecia de Zacarias, o pai de João Batista, que nós o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, todos os nossos dias. Não é só nos cultos de domingo, na reunião da célula, numa vigília, numa conferência top ocasional de vez em quando. Todos os nossos dias nós o adorássemos em santidade e justiça. Algo tão glorioso, tão atraente nesse convite, que se a gente não se distrair com essas ofertas, nós vamos viver isso de forma plena e completa. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos aquela ação prática, personalizada do Teu Espírito Santo no coração de cada um. Estende a Tua mão. Ajuda-nos não só a entender os princípios bíblicos, mas alinhar a nossa vida da forma correta. E se temos nos distraído, se temos, ó Deus, nos empolgado, se temos sido seduzidos por algumas dessas contrapropostas, nós oramos que não apenas os olhos se abram, mas que o coração seja compungido pelo arrependimento que vem do céu. Que haja conserto, que haja decisão, não apenas tomada na Tua presença, mas turbinada hoje pela ação do Teu Espírito Santo. Porque nós não queremos Te oferecer uma adoração inútil. Nós queremos viver aquela adoração útil, eficaz. Então Te pedimos, não apenas aqui agora, enquanto ouvimos isso, mas que haja um processo de continuidade, mesmo depois de deixarmos esse culto e essa reunião. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Sopra neste lugar, sopra sobre os nossos corações. Nos permita ter mais do que um momento de reflexão, mais do que apenas informação ou munição para pensarmos. Nós clamamos o toque do céu, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus.